Claro que eu gostaria de pedir para que vocês compartilhem, curtam, mandem para os amigos que vão fazer o vestibular de inverno da UEM. E, gente, eu preciso ficar famoso nesse YouTube, então vamos me ajudar, por favor? Passem esse vídeo adiante aí, ajudem coleguinhas, se ajudem, vamos todo mundo se ajudar. Oi, galerinha! Tudo bem? Gente, é o meu primeiro vídeo com óculos. Agora eu sou uma pessoa idosa. Preciso usar óculos. Aí assim, eu tô usando óculos, não tô gostando muito do meu cabelo no vídeo de hoje. Então, tô 100%. Me disseram que eu estou parecendo o Clark Kent. Só se for depois de ter engolido uma criptonita inteira, porque não tô parecido, não tá legal. Algumas pessoas me pediram para que eu gravasse um vídeo falando sobre os gêneros que cairão no vestibular de inverno da UEM. E geralmente a UEM sugere 10 gêneros textuais e desses 10 ela escolhe 2 para cobrar no vestibular. E aí eu pensei em gravar um vídeo fazendo um resumão desses gêneros, porque eu acho muito importante que vocês saibam alguns macetezinhos na hora de produzir esses gêneros. Então, pegando algumas informações que vocês receberam na escola, vinculadas a esse vídeo, eu acho que vai dar um tipo up, para que vocês cheguem no vestibular e não se esqueçam de pequenas regras que fazem toda a diferença na hora de produzir o gênero. Esse vídeo é aquele típico que você vai assistir tomando um banho, lavando louça, indo de carro, fazer o vestibular, você fala: opa, eu lembrei que o professor Gustavo gravou um vídeo que fala sobre isso, então eu esqueci, vou dar uma lembrada, vou dar uma revisada. Eu farei partes 1 e 2, tá? Porque como são 10 gêneros, se eu falasse tudo de uma vez, vocês iam falar: mano, dá um tempo, eu não tô conseguindo assimilar. Então eu falarei de 5 gêneros hoje e outros 5 amanhã. Hoje eu pensei em começar com gêneros mais leves, então eu falarei sobre os 4 tipos de cartas que estão sendo sugeridos pela UEM. E gente, eu vou adiantar uma coisa pra vocês: carta é carta. O que muda numa carta é o conteúdo e a linguagem. O conteúdo é focado no assunto da carta. Eu estou reclamando, eu estou solicitando, eu sou um leitor que escrevi para uma empresa. E a linguagem que tem relação com o grau de proximidade que você tem com a pessoa que vai receber. Então, se o interlocutor, que é quem recebe a carta, tem um grau de intimidade próximo a você, a linguagem pode ser mais informalizada. Às vezes você pode usar uma gíria, uma expressão oral. E se você está escrevendo uma carta, por exemplo, para o diretor de uma empresa porque você vai reclamar de um produto, a linguagem ela precisa ser mais formalizada. Partindo do pressuposto de que vocês escreverão uma carta para um vestibular, é óbvio que, mesmo que a carta seja pessoal, ela precisa ter uma linguagem mais formalizada. Até porque uma das habilidades que os vestibulares pedem é a norma culta da língua, que é a que a gente aprende desde pequenininhos. Para o vestibular de inverno 2018, a UEM sugeriu 4 tipos de cartas: carta pessoal, carta aberta, carta do leitor e carta de solicitação. Qual é a estrutura de uma carta? Cabeçalho, vocativo. Vocativo é a pessoa que vai receber a tua carta. Então, o vocativo, pensem na palavra invocação. É a pessoa que você está invocando para ler aquela carta. O corpo da carta propriamente dito, então o assunto, o conteúdo da carta estará no corpo desta. Despedida, essa despedida pode ser formal ou informal. E a assinatura. Basicamente, todas as cartas têm essa mesma estrutura. Claro que um ou outro tipo de carta podem divergir um pouco com relação a essa estrutura que eu acabei de dizer, mas é basicamente a mesma coisa. Então vamos começar pela carta pessoal, que é o gênero mais tranquilo na minha opinião. Então a carta pessoal mostra um nível de intimidade entre o locutor, que é quem escreve, e o interlocutor, que é quem vai ler a carta, quem vai receber a carta. Então isso quer dizer que a linguagem da carta pessoal geralmente é mais informalizada. Então vocês podem usar algumas expressões que fazem parte da oralidade, vocês podem usar uma gíria, expressões que fazem parte do cotidiano. Não tem problema. Reforçando, como vocês estão fazendo um vestibular, é óbvio que eles querem que vocês usem a norma padrão da língua. Tentem fugir um pouco da coloquialidade. Tentem usar a linguagem mais formalizada, mesmo que seja uma carta pessoal voltada para alguém em específico e que provavelmente você tem um grau de intimidade.
Geralmente a UEM sugere o número de linhas entre 10 e 15 linhas, então vocês têm esse espaço para usar, para escrever a carta de vocês, contando cabeçalho, vocativo, corpo da carta, despedida e assinatura. Saibam usar com sabedoria esse espaço, porque vocês acham que é muita linha para escrever, e quando a gente tem uma temática, nós vamos, fervendo a ideia na cabeça e nós vamos passar para o papel, nós descobrimos que a gente pode escrever muita coisa sobre aquilo, e aí pode perder a ideia, pode faltar espaço, então saibam usar com muita seriedade esse espaço que vocês têm, que é limitado. Diferente da carta pessoal, que é direcionada a alguém, a carta aberta, como o próprio nome diz, é aberta para que qualquer pessoa possa ler. A diferença é que na carta aberta, no lugar do vocativo, você coloca um título para essa carta aberta. Existe uma carta muito famosa feita há algum tempo por artistas falando sobre o desmatamento da floresta amazônica. Eu acho que seria interessante vocês lerem essa carta aberta para que vocês entendam como funciona e qual é a diferença entre uma carta pessoal e uma carta aberta. O locutor, que é quem escreve, ele vai expor opinião sobre determinado assunto. Geralmente, pessoal, o assunto dessa carta aberta é de interesse coletivo. Então é uma problemática política, social, é uma situação que envolva a comunidade. A carta aberta geralmente é argumentativa, então você vai defender a tua opinião, e para você defender a tua opinião você precisa usar argumentos. Mas a carta, por ter esse resquício pessoal, ela também pode ser persuasiva. Então a carta aberta também pode trabalhar com a persuasão, com a sedução por meio da emoção. Vocês podem escrever em primeira pessoa, não tem problema. Seria ideal que vocês escrevessem na primeira pessoa do plural, porque aí você se inclui e você inclui a comunidade. E isso chama mais atenção para o nível argumentativo, porque você vai conseguir seduzir, convencer mais pessoas a acreditarem naquele ponto de vista. E a carta aberta, ela segue basicamente a estrutura da carta pessoal. Só que no lugar do vocativo reforçando, vocês vão colocar um título. Pode ser um título mais ou menos assim: Carta aberta ao prefeito de Tangamandápio. Você expõe que a carta é aberta para o prefeito, mas que qualquer pessoa pode ler. Geralmente você introduz o que você vai reclamar, você desenvolve aquela reclamação e você conclui a tua ideia mostrando uma solução. Lembra muito uma dissertação argumentativa. Você vai se despedir e você vai assinar. Então a estrutura é basicamente a mesma. Carta de solicitação. Gente, como o próprio nome diz, você está solicitando alguma coisa a alguém. E aí a estrutura é a mesma. Cabeçalho, vocativo, corpo da carta, despedida, assinatura. O padrão é formal. Na carta de solicitação, geralmente você precisa ser mais objetivo, você tem que ser mais preciso, porque você vai pedir alguma coisa para alguém. Então você usa ali alguns instrumentos argumentativos também, porque você vai ter que fazer com que a pessoa atenda o que você está solicitando. A linguagem é muito formalizada e também não tem problema escrever na primeira pessoa. Pessoal, a carta do leitor geralmente é veiculada a jornais, revistas, editais. É um espaço que o leitor tem para defender uma ideia, para falar sobre uma reportagem que ele tem achado interessante. Então nesse espaço o leitor pode fazer uma reclamação, ele pode dar uma sugestão. Você vai falar sobre um assunto que já foi discutido, digamos assim. E aí você vai, como leitor daquilo que você leu, sugerir, criticar, argumentar, perguntar e assim por diante. Também se escreve em primeira pessoa, tá bom? E a estrutura também é basicamente a mesma. Cabeçalho, vocativo, corpo do texto, despedida, assinatura. E para fugir um pouquinho das cartas, eu trouxe o relato. O relato também é um dos possíveis gêneros cobrados pela UEM. E eu adoro fazer relato, eu acho o relato muito fácil. É uma narrativa que marca um fato ou um acontecimento que tenha marcado a vida de alguém. O relato ele pode ser noticioso ou vivenciado. Relato noticioso, como o próprio nome diz, é aquele que você vai noticiar uma vivência de outra pessoa. E o relato vivenciado é um relato em que você tenha passado por aquela situação e você vai ter que relatar o assunto exposto lá na proposta de redação. O que nós temos que tomar bastante cuidado com relação ao relato? Com o tempo verbal.
Os verbos, eles devem ser usados no presente para situar o leitor, mas também trabalhar com os verbos no passado torna-se muito importante, porque o relato geralmente é uma situação que você tenha vivenciado, então você passou por aquilo. O narrador, ele é em primeira pessoa, mesmo que você faça um relato noticioso, caso o vestibular peça, que é um relato falando sobre a vida de outra pessoa, não tem problema você dizer que você ouviu a história. Eu estou trabalhando hipoteticamente, tá? Não estou dizendo que é assim que eles vão cobrar, mas não tem problema essa pessoalidade no relato. Outro cuidado importante que vocês devem ter no relato. Vocês podem inventar aquela história. Talvez nem você, nem alguém que você conheça tenha vivenciado aquilo, e aí você não pode deixar em branco, você tem que inventar o relato, mas o relato ele tem que ser real. Você tem que colocar na tua cabeça. São situações que podem ser aplicáveis na sociedade. Não é assim. Eu tava andando na rua, daí eu vi o Piu-Piu correndo do Frajola. Vocês entenderam? O relato ele precisa ser vivenciado ou noticioso a partir da realidade que vocês estão vivendo. Porque às vezes o cara ele quer inventar moda e aí a moda não vai rolar, não vai colar. Galerinha, algumas dicas básicas. Geralmente eles não dão o nome da cidade. Isso quer dizer que você pode escrever o nome da tua cidade. Mas prestem atenção, porque se no comando eles solicitarem um nome específico, usem este nome. Depois do vocativo, você pode colocar vírgula, ponto e vírgula, ou não coloque nada. O corpo da carta tem que seguir basicamente aquela ideia de dissertação argumentativa, ou de qualquer outro texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo texto tem que ter um começo, um meio e um fim. Precisa haver uma linearidade em qualquer tipo de texto que você vai escrever. Geralmente a despedida é feita fora do corpo da carta, então você faz numa linha separada a despedida. Ela tem ligação com o grau de proximidade que você tem com alguém. Se é uma carta pessoal, direcionada a um amigo, a um familiar, ou enfim, alguém que você tem um grau de intimidade, você pode se despedir com abraços, beijos, carinhosamente. Se é carta do leitor e você precisa usar uma linguagem que é mais direcionada a alguém que você não tem um grau de intimidade, sugere-se que a gente use cordialmente, atenciosamente. Vocês nunca vão assinar com o nome de vocês e tem um detalhe muito importante. Você não pontua depois da assinatura, tá? E outras regrinhas básicas, pessoal. Linguagem culta, coesão e coerência, letra legível. E por favor, leiam o comando com muita calma. O texto de apoio e o comando estão lá para ajudá-los. E claro, calma, paciência, coloquem as coisas em seus devidos lugares porque tudo vai dar certo.